Amigas e amigos, somos mais uma vez aqui para poder fazer aquele programa Negros Online. Eu, Eloy Ferreira, e hoje estamos aqui com muita alegria, porque Negros Online é um programa que debate todos os temas de interesse da comunidade negra brasileira e mundial, por que não dizer? E é assim mesmo. E Negros Online está sendo transmitido pelo canal universitário, pela nossa rede TVT, pelos canais da nossa Zumbi dos Palmares. A propósito, é uma realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares, que tem como referência o nosso reitor José Vicente. E olha, venha logo para a nossa Zumbi dos Palmares. Estamos com o nosso vestibular em andamento. Se inscreva. Na Zumbi dos Palmares você tem os melhores professores, a melhor formação e as possibilidades da mobilidade social, né? Difícil no nosso país, um país que tem resistência para poder fazer a mobilidade. Mas agora a gente está avançando com a educação e a Zumbi é essa referência para isso. E hoje, aqui no nosso Negros Online, nós temos um tema que, olha, é um tema que pega, um tema forte para poder conversar, para poder debater, e um tema que diz respeito muito à comunidade negra brasileira e a todos os brasileiros. Por que não dizer? A verdade é que é todos os brasileiros e brasileiras. E para poder debater esse tema, nós teremos a companhia extraordinária de um sociólogo top, que é o nosso Carlos Machado Giazzi, que vem aqui para poder colocar um pouco de experiência, um pouco do olhar, um pouco do como a gente tratar esse tema, que, na verdade, como já foi dito tantas vezes, o colorismo acaba aprofundando o racismo e dividindo a nação, especialmente a comunidade negra, né? É esse que é o tema. Aqui no Negros Online a gente debate os temas de interesse da comunidade negra. Aqui é Zumbi dos Palmares, o nosso quilombo da educação. Carlos Machado, muita alegria estar aqui contigo, meu irmão. Vamos juntos debater esse tema e eu quero ouvi-lo. E todos os nossos ouvintes estão interessados em ouvir você sobre esse tema tão importante para os negros e negras e para todos os brasileiros e brasileiras. Maravilha. Muito obrigado por estar mais uma vez com você, Eloy Ferreira. Então, o colorismo é uma discriminação baseada na cor da pele da pessoa, né? E aqui no Brasil a gente tem um histórico muito profundo do colorismo, que é essa graduação de cor de pele que existe naturalmente na humanidade, mas que por causa do racismo que brancos implementaram no Brasil, o colonialismo, o eurocentrismo, fez com que as oportunidades sejam diminuídas para quem tem a pele escura, né? Na justiça criminal, nos negócios, na economia, habitação, assistência médica, mídia e política. Ela interfere em grande parte da nossa vida, na escolha de parceiros para um namoro, um noivado, um casamento. O colorismo está presente e ele impacta na qualidade de vida, né, dessas pessoas. O desenvolvimento humano de pessoas de pele mais escura, infelizmente, é menor por causa dessa discriminação secular. Não só no Brasil, viu? No mundo. Em grande parte do mundo, essa discriminação acontece. Olha, esse é um registro bastante forte e bastante importante. E eu vou, assim, até numa perspectiva, num olhar para o passado, quero dizer, para os anos de 1872, no primeiro censo realizado na história do Brasil, que dá conta, talvez, ali, primeiro instante, de se estabeleceu um ambiente de distinção de brasileiros e brasileiras, né, de africanos e africanas, de afrodescendentes, que ali começaram a ser recenseados, onde os donos, os proprietários das grandes fazendas, do grande latifúndio naquele instante, acabava por definir quem eram os seus que estavam ali ao seu serviço, quem trabalhava. E aí ele definia as cores. Tem alguns negrinhos, alguns pardos, e isso, desde aquele censo, se estabeleceu, o IBGE nunca mais escapou disso. Gostou
de manter a série histórica, ou não gostou, mas de qualquer sorte, para poder não mudar um referencial histórico que teve desde aquela ocasião, nunca conseguiu, nunca alterou. Então, hoje, os brasileiros são divididos entre negros, os negros são os pretos e pardos, e os não negros são os brancos, são asiáticos e indígenas também. Isso acaba por criar um sentimento de, talvez, de diminuição da importância dos negros, porque quando se tenta estabelecer uma gradação, dá uma diferença de estabelecer, cria-se mais dificuldades para poder estabelecer isso que se acentuou muito bem, muito importante, é a tal da mobilidade. Eu não me sinto menos negro do que o Pelé, não me sinto menos negro do que o Tony Tornado. Naturalmente, que isso acaba sendo impactante. Quando você é o quê? É preto ou pardo? Eu sou negro. Ora, e isso eu acho que desde jovem, desde sempre, eu tive muito essa clareza e essa sensibilidade. Eu acho que esse senso, né, essa autoestima fica ofendida quando as pessoas são levadas a falar ele é quase negro, ou ele é quase preto. Nunca é quase preto, né? É quase negro sempre. Como é que você vê isso, Carlos? Então, eu acho isso muito difuso, muito complexo, porque assim, eu comecei a assumir a minha negritude com 17 anos, em 1978, que foi o ano do centenário da abolição. Eu sou de 1970. E eu falava assim, eu sou negro. Não, você não é negro, você é moreno escuro. Mas que conversa é essa? Porque assim, a polícia, ela me parava diversas vezes, me parou em situações assim inesperadas, e eu percebia também a discriminação no mercado de trabalho, em diversos momentos. Então, assim, eu acho essa discussão uma discussão importante. O movimento negro tem levado essa discussão, e eu percebo que as pessoas, os grupos populacionais, têm cada vez mais tido a consciência de que, mesmo que você seja filho de uma relação miscigenada, você não deixa de ser negro, independente da coloração da pele que você tem. Mas a gente sabe que, infelizmente, é o que acontece, né? As pessoas de pele mais escura, elas tendem a sofrer mais com o racismo. E, às vezes, isso é aberto e, às vezes, é velado, né? O que causa grande sofrimento. Sim, existe uma diversidade. Eu mesmo tenho dado um curso sobre História da Ciência e Tecnologia no Sesc Paulista, e eu tenho falado para o pessoal, assim, eu entendo pessoas negras, desde a pessoa da pele mais escura à pessoa albina. Se ela se assume negra, ela é negra. Entendeu? É uma categoria política também que nós estamos falando. Então, e nós somos a maioria da população aqui no Brasil. Perfeito. Eu quero dizer que eu me associo muito com essa sua reflexão, porque eu achei isso mesmo, porque nós trouxemos esse Instituto da Autodeclaração, que era Brasil signatário de um tratado internacional que tinha esse instituto, que tem esse Instituto da Autodeclaração. E trouxemos esse instituto para o Estatuto da Igualdade Racial. Está ali com a previsão de que a autodeclaração é um referencial para os negros e negras. E ele é de uma importância extraordinária, fantástica, porque é no momento que ele confronta o status quo. Eu não sou marrom bombom, eu não sou clarinho, eu não sou moreno escuro, eu sou negro. Uhum. É uma autodeclaração de uma força fantástica. Bem verdade é que agora, com os concursos públicos que têm registrado avanços das ações afirmativas, notadamente das cotas, alguns segmentos, algumas pessoas, né, acabam tendo uma conduta reprovável, alguns não negros realmente, com conduta e tentam se apropriar dessas oportunidades. Esses são desafios que nós precisamos enfrentar, mas nós não podemos deixar de reconhecer esse Instituto da Autodeclaração. E eu acho que talvez, é preciso, em algum instante, essa reflexão regulamentar esse dispositivo do Estatuto da Igualdade Racial, da Autodeclaração, para que dê conta até de, se
for necessário, tipificar uma conduta daqueles que procuram fazer uma autodeclaração no intuito de se apropriar de benefícios ou da ação afirmativa que foi voltada exatamente para aqueles que são descendentes de africanos e para os africanos nascidos no Brasil, os afrodescendentes, exatamente. Então, eu acho que é meio isso que a gente podia pensar. Eu acho que talvez isso abarcaria esse conjunto de ideias. Não sei como você vê isso também, mas eu queria me compartilhar e ter também essa mesma reflexão que você tem. Sim, eu concordo que é necessário verificar, não dá apenas para a pessoa fazer a autodeclaração e não passar por nenhum outro crivo, porque, infelizmente, no Brasil nós temos uma certa cultura de levar vantagem, de ser mais esperto. Então, a gente não pode esquecer que muitas pessoas negras foram perseguidas, prejudicadas por causa desse racismo atroz, que é um crime contra a humanidade, né? Então, demorou muito tempo para que a gente pudesse ter uma lei que pudesse nos dar um acesso digno. Não é completo, tá? Mas é um início de uma política que busca reparar esses danos causados pelo trabalho forçado, pela escravidão, quando os nossos ancestrais foram retirados à força do continente africano e vieram para cá para produzir riquezas para enriquecer a população branca. E a gente ganhou muito pouco, recebeu muito pouco em troca. Aliás, esse tema é um tema pouco falado, mesmo dentro do movimento negro, né? A questão das reparações. Então, eu entendo que é necessário... Tá, você se autodeclarou, beleza, me mostre fotos. Eu quero fotos, eu quero também que você preencha um texto, faça um texto a respeito do assunto. É necessário criar formas para que, de fato, pessoas negras sejam beneficiadas por essa política. Nós, que durante séculos fomos perseguidos por a gente não por nós temos um defeito de cor, vocês lembram disso? Até um livro de uma... Eu acho isso ótimo quando você fala, um defeito de cor, isso que nós temos. É um absurdo isso, né? Mas o governo português, ele estabeleceu isso. Então, na época do Brasil colonial, uma pessoa negra que queria ascender, tanto no nível eclesiástico, religioso, católico, quanto num poder público, sendo funcionário público, ele tinha que abdicar da sua cor, né? E falar assim, olha, não olhe para a minha cor, né? Serve às minhas capacidades. Um defeito de cor é uma coisa absurda. Então, no Brasil, nós já tivemos isso, e apesar de toda a legislação que é antirracista, o racismo ele permanece, ele continua, né? Ele cria estratégias para poder existir. É como se você tivesse com uma medusa na sua frente e você, com muito esforço, consegue cortar uma cabeça da medusa. Mas existem outras cabeças que estão te golpeando e que você precisa se defender. Então, o racismo ele é dinâmico e a gente precisa estar sempre atento. Nós que somos ativistas, precisamos estar sempre atentos porque eles sempre criam uma estratégia para nos prejudicar e impedir o nosso desenvolvimento. É verdade. Agora você, me desculpe, mas eu vou ter que fazer até uma regressão aqui, só para poder, rapidamente. Mas no tempo passado, até para poder as pessoas se alçarem em outros postos, né, tinham que dizer que eram quase negras, até algo assim. Rapaz, você sabe que tem uma história no futebol brasileiro, tem um livro que é a história do negro no futebol brasileiro, escrito por Mário Filho, né, que é um negócio fantástico. Ali ele descreve como o atleta negro conseguia entrar em alguns clubes. E quando conseguia jogar, entrar pela frente, o único clube que confrontou o racismo
na história do mundo do esporte, foi o Clube de Regatas Vasco da Gama, que enfrentou os grandes clubes da época. Falou, não tiro negros, não tiro operários, não tiro... não retiro. Eu saio da liga, mas não retiro os jovens negros, operários e analfabetos. Eles permanecerão. Enquanto nos outros clubes, quando eles foram aceitando os negros, depois da década de 1930, do século passado, eles fizeram o quê? Começaram a jogar pó de arroz, maquiar, usar Gumex ou brilhantina para o cabelo ficar emplastadinho, para poder permitir que eles conseguissem jogar futebol. E aí era um negócio bárbaro, era a forma dele ser incluído. Depois que o pó de arroz escorresse na pele, aí, que é isso? Estão fraudando o campeonato, estão botando um negro para poder jogar bola. Então, é isso mesmo, até para poder alçar postos. E também tem isso. Você diz, nós não temos negros com incapacidades, em propriedades de latifúndio, em banqueiros ou grandes industriais. Nós não temos. E não temos nem negros de nenhum. Não temos. Mas nós temos só não negros que ocupam essas posições até hoje. Isso é real. É um apartheid que nós vivemos, né? É um apartheid sem lei. Muito esperto, assim. Esse sistema foi muito bem montado, né? Eu lendo a Constituição de 1822, a nossa primeira Constituição, ainda monárquica, né? 1824, desculpe, primeira Constituição brasileira. Isso. Em nenhum momento, em nenhuma parte do texto, havia a menção de escravidão. Nenhuma parte do texto. Então, eles sabiam muito bem que o sistema era esse, mas eles não queriam ir para a posteridade e assinar embaixo esse sistema. Mas ele existia. E ele demorou muito tempo para acabar. No Brasil, acabou com a escravidão em 1878. O último país do continente americano a fazer isso, né? Mas por quê? Porque era rentável, porque estava dentro da cultura, dava apoio político, né? E a partir do momento que acabou a escravidão, meses depois, a monarquia deu fim, porque eles sabiam que para ter apoio era necessária a manutenção da escravidão. E assim, quando o Brasil se tornou republicano, a Constituição de 1891 dizia que todos nós éramos iguais. Mas na prática não era. O Código Civil já mostrava, né? A questão do crime de vadiagem, toda a perseguição que você tinha aos músicos, as pessoas que tinham outras formas de existir, eram perseguidas durante muito tempo. Eu sou de uma época, Eloy, eu peguei um pouquinho da ditadura militar, eu me recordo que os homens negros que viviam nas periferias, na cidade de São Paulo, eles tinham que andar com uma carteira de trabalho no bolso de trás para mostrar para o policial que ele era trabalhador. Isso é real. Ele era preso. Isso é real. Agora, você colocou um aspecto que é bastante forte também, é isso, né? O policial, ele é que acaba incluindo e sabendo, né? Algumas dizem assim, ó, quer saber minha cor? O policial, quando ele entra para poder dar uma geral, ele sabe quem é negro e quem não é negro. Ele sabe. Né? E aqui nós temos essa realidade. Né? E você abordou... poxa, Carlos Machado, você está trazendo aqui elementos assim, fantásticos para a gente poder continuar esse debate. Veja só, você abordou como fazer para poder punir ou responsabilizar eles que tentam ofender o Instituto da Autodeclaração. Acho que ele tem que ser regulamentado, talvez nessa dimensão, obrigar a trazer as fotos, trazer registros para poder serem postos à mesa, para que não se tenham dúvidas, fazer textos que reconheçam a sua dimensão, a sua ligação com a africanidade. Né? E isso é tudo importante, porque vai formando, e ao mesmo tempo vai formando mais ainda o sentimento, elevando ainda mais a autoestima e valorizando esse Instituto da Autodeclaração. Eu me associo muito a isso, porque isso afasta o seguinte também, né? Não é o policial, nós vamos formar inclusive uma nova polícia com isso, não é o policial que vai dizer quem é negro, ele entra e já sabe, vai abordando, vai ofendendo e vai fazendo. E eu vivi essa época também, da década de 70,
quando era exigido isso, e conheci uma figura extraordinária na minha vida, que foi um dos fundadores da Escola de Samba Mangueira, no Rio de Janeiro, foi o Carlos Cachaça. Carlos Cachaça, ocasião de eu visitando lá na Mangueira, o Carlos Cachaça falou assim, não, para fundar a Mangueira, os nossos ensaios, ele era ferroviário. E a autoridade policial só autorizava a ver o ensaio se tivesse algum trabalhador que se responsabilizasse. Carlos Cachaça era o único que tinha uma carteira de trabalho. Então, os ensaios da escola de samba só eram autorizados a partir da autorização dele. Imagine, isso aconteceu há pouco tempo. Não foi há muito tempo, como você sinalizou, o último dos países a acabar com a escravidão. Nós temos uma jornada, uma caminhada que está dando. Como é que você vê essa caminhada também, da gente superando, avançando, combatendo o racismo, combatendo essas artimanhas, essas vilanias, canalites que o racismo coloca no nosso caminho, e até para nos dividir, né, de vez em quando, coloca algumas cascas de banana que muitos negros e negras acabam por cair, embarcar e ficarem repetindo como se verdade houvesse naquelas falas, que foi o status quo, que foi a branquitude, como alguns costumam associar e acentuar, nos levou. Como é que você vê isso, desses avanços? Lembrando que eu sou historiador, tá? Eu sou doutorando, sociólogo, historiador, intelectual negro, para poder mostrar que nós podemos. Exatamente. Então, assim, eu entendo como aquela música do Gilberto Gil, né, Zumbi, a Felicidade Guerreira, ele tem uma frase que fala assim, a felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Nós que somos militantes, ativistas, nós estamos lutando o tempo todo. Primeiro, a nossa existência. Houve um projeto de embranquecer esse país. Houve um projeto de fazer com que o negro não existisse mais. Em 2011, de acordo com um intelectual branco, aí carioca, diretor do Museu Nacional, ele dizia, em 2011 não vai ter mais negros no Brasil. Vai ter uns indígenas ainda, mas negro mesmo vai desaparecer com a miscigenação. Então, eles planejaram nossa extinção. Nós estamos lutando porque nós estamos vivos, porque a nossa espiritualidade, os nossos valores africanos mantêm... Tirando uma coisinha, não sei se você acompanha, mas um intelectual que disse isso é chamado de patriarca da independência. José Bonifácio falava que o elemento servil estaria extinto ao final de algumas décadas porque não haveriam mais ingressos e não haveriam mais miscigenação. Ele disse isso. Sim, era um projeto da branquitude brasileira, né? Então, era um projeto, então vários pensavam assim, até abolicionistas pensavam dessa forma, de que assim, vamos impedir que negros entrem no território nacional, sejam eles do continente africano, sejam eles aqui da América. Teve casos de negros da América do Norte que tentaram morar aqui no Brasil e foram impedidos. Isso, né? Verdade. Então, beleza, eles vão estar aqui, eles vão se miscigenar com essa nova leva de imigrantes europeus e em algumas gerações não vão ter mais negros. Vamos acabar com esse problema porque eles entendiam que uma nação desenvolvida, progressista, só podia ser uma nação branca, europeia. Então, isso era um projeto dentro de um grupo, de uma elite que pensava dessa forma a realidade, né? E algo criminoso. Algo criminoso. E é importante nós dizermos que nós não participamos da elaboração dessas políticas, né? Foi tudo de cima para baixo, né? Nós tivemos... o movimento negro luta há muito tempo e no século XX não foi diferente. Existiram várias lutas, vários movimentos, várias organizações que culminaram com o desenvolvimento da Lei 10.139, com a criação da Fundação Palmares, com a criação da CEPIR. Isso é resultado de uma luta de, no mínimo, 100 anos. Né? Então, o movimento negro lutou e continua lutando para que essas leis, o Estatuto da Igualdade Racial, seja implementado, para que a Lei 10.139 de 2003 seja implementada nas escolas. A nossa luta permanece.
Perfeito, perfeito. E isso são muitas lutas, e dessas lutas eu destaco algumas lutas que eu considero de extrema importância. O fim da escravidão, ela se dá, a abolição, quero dizer, de 13 de maio de 1888, se dá a partir de um intenso movimento social da segunda metade do século XIX. Você, um sociólogo historiador, tem muita clareza. O Rio de Janeiro e o Brasil tiveram uma participação intensa de intelectuais, de poetas, de cantores, de empresários, comerciantes. Enfim, o Brasil fechou questão para poder pôr fim à escravidão de africanos e de afrodescendentes. Tinha resistência nos latifundiários, da indústria canavieira, da indústria cafeeira, que resistiam para poder não pôr fim à escravidão. Mas as ruas do Rio de Janeiro ficaram tomadas num maior movimento social para poder esperar a votação da lei que pôs fim à escravidão. Foi um movimento fantástico. E a lei, o dia 13 de maio, era feriado até a década de 1930. Olha que coisa bacana, para a negrada festejar a luta dos antepassados que foram às ruas. Carlos Machado, eu estou encerrando, muito obrigado. Eu acho que a gente vai ter que te convidar de novo aqui para a gente te ouvir. Eu falei muito, porque eu fico entusiasmado de ver essa construção, e a gente tem que ter mais esse tema mais uma vez e falar sobre as vitórias, nossas lutas inglórias, que não esquecemos jamais e que não temos tempo de festejar, porque o status quo falou, não festeja não. Vamos festejar outra data. A outra data é importante, mas a data da Comunidade Negra Vitoriosa. Então vamos preparar um programa com esse recorte. Boa, um abraço. Grande abraço. Um abraço a todos e todas, e até no nosso próximo encontro, que nós teremos aqui também. Vamos convidar o nosso professor Carlos Machado para poder nos dar mais aula aqui desse tema importante para a nossa vida, para a nossa juventude, para negros e negras de todo o Brasil. Um abraço. Até o próximo Negros Online. A luta continua.